Bem, vou começar dizendo o que estava ocorrendo na época do ano de 1917. Portugal tinha se tornado uma república, então estava acontecendo a perseguição religiosa, já que era associada à monarquia o antigo governo. Sendo proibido o casamento na igreja, sendo só realizado no civil, não podia usar roupas que caracterizavam padres. Prenderam padres e freiras. Os feriados religiosos passaram a ser dias de trabalho e etc. Ainda estava ocorrendo a Primeira Guerra Mundial, já que ele tinha começado em 1914 e só finalizado em 1918. E também estava acontecendo a Revolução Russa, onde a monarquia era o poder. A Rússia era um país analfabeto, muito pobre e só quem estava na monarquia vivia bem. O povo se revoltou até que o partido bolchevique conseguiu derrubar a monarquia, e no fim do processo nasceu a União Soviética, o primeiro país socialista do mundo que durou até 1991. Como o socialismo era ateu, começou a perseguição religiosa. Na região de Fátima, em Portugal, tinha 3 crianças: Lúcia dos Santos, de 10 anos, Francisco Marto, de 9 anos, e Jacinta Marto, de 7 anos. Elas não sabiam nem ler ou escrever. Elas viviam sua vida no campo, brincando e cuidando de animais, mesmo no caos alheio de 1917. Quando em 13 de maio as crianças afirmam ter visto uma senhora mais brilhosa que o sol sobre uma azinheira. A Lúcia via, ouvia e falava com a aparição. Já a Jacinta via e ouvia, e o Francisco apenas via, mas não ouvia. A aparição disse para não ter medo, que ela vinha do céu. Lúcia pergunta o que ela quer. A aparição diz que quer que as crianças venham todo dia 13 durante 6 meses, que depois ela diria quem era, e iria aparecer uma 7ª vez. Lúcia, como uma criança curiosa, pergunta se ela vai para o céu. A aparição diz que sim, mas tinha que rezar muito texto. E por último, a aparição pergunta se querem oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar a elas, como ato de reparação pelos pecados que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Lúcia responde que sim. A aparição reforça para rezar o texto todos os dias para alcançar a paz do mundo para o fim da guerra. Foi-lhes pedido que rezassem um rosário todos os dias, pedindo paz para o mundo e o fim da guerra. Ela então começou a ascender serenamente, subindo para o oriente e desapareceu na imensidão. A segunda aparição aconteceu no dia 13 de junho de 1917. 50 pessoas desconhecidas acompanharam as 3 crianças. 5 primos foram juntos para garantir a segurança caso algo acontecesse. A aparição ocorreu novamente, mas só as crianças viram. E dessa vez a aparição disse que Jacinta e Francisco estariam logo ao lado dela, enquanto Lúcia viveria bastante. Ela também diz que quer que eles aprendam a ler, que depois diria quem ela era e reforça para voltar no mês seguinte. Padre da paróquia, Padre Ferreira diz que estão dizendo a verdade sobre o que acreditam ter visto. O padre fica profundamente preocupado. Diz a todos que pode ser um truque do diabo. Aterrorizada, Lúcia resolve não voltar ao local no dia 13 de julho. A terceira aparição aconteceu no dia 13 de julho. Foi a aparição mais importante. Foi nesse dia que ela revelou os 3 segredos a Lúcia. Lúcia pede para realizar um milagre para que todas as pessoas pudessem acreditar nela. A aparição diz para que eles continuarem a vir todos os meses e que em outubro diria quem ela era e iria fazer um milagre que todos iriam acreditar nela. Depois que a aparição disse os 3 segredos, disse para não contar a ninguém, somente a Francisco. As crianças disseram que teve uma visão do inferno e também lhes foi dito que a guerra iria acabar. Mas como existiam muitas pessoas que não temiam a Deus, outra guerra iria acontecer. Iria ter um clarão no céu que avisaria o começo da nova grande guerra. E por fim ela disse que a Rússia iria ser protagonista, que ela iria espalhar seus erros pelo mundo, destruindo nações e matando muitos. Logo quando chegaram no ouvido das pessoas, elas pensaram: a Rússia, não tem como isso ser verdade. Como eu tinha dito, a Rússia nessa época era o 3º país mais analfabeto e pobre do mundo. Mas como há pessoas que não temem a Deus, haverá outra guerra durante o papado de Pio XI. Quando virem uma noite iluminada por uma luz desconhecida, saibam que esse será o grande sinal que Deus lhes dará. Que Ele está prestes a punir o mundo por seus crimes, por meio de guerra, sofrimento e perseguições da Igreja
e do Espírito Santo. A quarta aparição, seguindo a lógica, deveria ocorrer no dia 13 de agosto, mas aconteceu no dia 19. As crianças foram sequestradas. Um homem, Arthur de Oliveira Santos, as sequestraram e queria tirar os segredos à força. Mas as crianças disseram que não ia falar, que lhes foi dito para não dizer a ninguém. Ele pegou as duas crianças mais novas e fingiu ter matado elas. Mas mesmo assim, Lúcia, estando triste, não disse nada. Logo, ele mostrou aos mais novos novamente, para o alívio de Lúcia. Então, Arthur decidiu jogar as crianças em uma cela cheia de presos, mas os presos protegeram as crianças para nada acontecer com elas. No dia 15 de agosto, elas foram libertadas. Então, no dia 19, a aparição surge novamente e diz que para construírem uma capela para ela, e reforça que na sua última aparição vai fazer um milagre. A igreja não acreditava nas crianças e diziam que eram invenções ou que vinham algo do diabo para destruir a igreja. A quinta aparição acontece em 13 de setembro de 1917. Cerca de 20 mil pessoas foram presenciar o fenômeno. A aparição diz a Lúcia para continuarem a rezar os textos para alcançar o fim da guerra, e que em outubro viria também o Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo, São José com o Menino Jesus, para abençoar o mundo. Que Deus estava contente com vossos sacrifícios, mas não era para dormir com a corda, para trazer só durante o dia. Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que dormais com a corda. Trazei-a só durante o dia. No dia 13 de outubro, mais de 70 mil pessoas estavam à espera para ver o milagre. O dia era chuvoso, o chão estava só a lama, o templo estava todo fechado. A aparição surge e diz às crianças que é a Virgem Maria. Ela diz que quer que façam a capela dela naquele lugar, em sua honra, que era para continuar a rezar o texto todos os dias, e que a guerra iria acabar logo. Então a Lúcia grita, olhem para o sol, e nesse momento acontece o tão conhecido milagre do sol. O céu, que estava fechado nublado, se abre e o sol fica visível. Mas o sol não cegava as pessoas, ele diminuiu e ficava mudando de cores, e começou a andar em zigue-zague no céu. Muitas pessoas ficaram com medo, pensando que era o fim do mundo. Tinha momentos que o sol parecia vir para perto delas. Depois de um tempo, o sol voltou à sua posição inicial, e então algo extraordinário aconteceu. Simplesmente tudo ficou seco, desde o solo que só estava lama até as roupas das pessoas. Refletindo cores brilhantes e multifacetadas nos rostos, nas árvores, na terra. E chegando ao clímax com o sol mergulhando na direção dos milhares reunidos na copa. Muitos acharam que chegara o fim do mundo. O sol então voltou para sua posição original no céu. Contudo, ainda um outro acontecimento. Todos aqueles que ficaram encharcados pela chuva estavam secos, tanto o solo quanto as pessoas. Bem, uma coisa eu acredito, que não tenha sido o Sol realmente que as pessoas viram, porque isso iria acabar com as órbitas dos planetas. Alucinações foram descartadas, também já que eram muitas pessoas, e também pessoas a mais de 40 km de distância também viram o Sol, entre aspas, fazendo os fenômenos que eu citei. Bem, nos anos seguintes de 1919 e 1920, conforme a Virgem Maria disse que Francisco e Jacinta logo se juntariam a ela, as duas crianças faleceram. Aos 14 anos, Lúcia entrou para o convento e passou a ser chamada de Irmã Lúcia, do Coração Imaculado. A santa voltou a aparecer para Lúcia e fez 2 pedidos. O primeiro era que a Santa Comunhão fosse recebida no primeiro sábado de 5 meses seguidos e oferecida como reparação. Em 10 de dezembro de 1925, isso aconteceu. O segundo era o sacramento da Rússia pelo Papa em cerimônia com todos os bispos do mundo. Em 25 de janeiro de 1938, uma luz desconhecida iluminou os céus por horas em vários países do mundo. E como foi dito, se Deus não tivesse satisfeito, uma luz iria avisar o começo da Segunda Grande Guerra. E todo mundo já sabe o que aconteceu depois, a Segunda Guerra Mundial. Visto do Mar do Norte ao Adriático. Das 9 da noite às 2 da manhã, Lúcia, vendo tudo de uma janela do seu convento, a reconhece como sinal.
Depois de longas tentativas para juntar todos os bispos do mundo para finalizar a guerra como tinha dito, em 1984 acontece tudo certo. Na praça de João Pedro estava o Papa João Paulo II, em união com todos os bispos do mundo inteiro. A irmã Lúcia confirma que deu certo. E então, como sabemos, 5 anos depois, em 1989, o Muro de Berlim é derrubado. Acaba a Guerra Fria e o comunismo. A Rússia volta a ter religião, e muitas propriedades são devolvidas à igreja com o passar dos anos. Bem, vamos ao terceiro, último segredo. O bispo de Leiria pediu a Lúcia escrever o terceiro segredo, então ela redigiu no dia 3 de janeiro de 1944, colocou em um envelope e entregou para o bispo, e esse envelope foi parar nos arquivos do Vaticano. Em 1959, o Papa João XXIII abriu o envelope, leu e disse: "Vou guardar, não vou revelar", e assim foi indo com todos os papas posteriores, até que em 26 de junho dos anos 2000, ele é publicado. Com a mão direita, o anjo gritou em voz alta: "Penitência! Penitência! Penitência!" O Santo Padre passou por uma grande cidade semi-arruinada. Rezou pelas almas dos corpos que encontrou no caminho. Tendo chegado ao topo da montanha, de joelhos ao pé da grande cruz, ele foi morto por um grupo de soldados que dispararam balas e flechas contra ele.